Vamos lá, então a gente vai tratar hoje do resumo do capítulo 7, né? Antes disso, teve um ponto do capítulo anterior que nós esquecemos de falar, que foi uma lição relativa à humildade que Estevão deu a Saulo no início do julgamento. No início do julgamento, Saulo pergunta por que Estevão se escusou de participar do debate quando ele honrou a igreja do caminho com a sua presença. Estevão vai dizer que Jesus, com muita firmeza, muito inspirado pela espiritualidade superior, diz com voz, né, não fraqueja, apesar do julgamento que vai determiná-lo à morte. Ele sabe dessa possibilidade, mesmo assim ele está muito influenciado e sintoniza com a espiritualidade superior, e ele vai dizer que Jesus ensinou que nós devemos fugir dos debates e das discussões. E quanto à honra imerecida da presença de Saulo, ele prefere, com Davi, permanecer no ensino de que nós estamos bem quando estamos na glória de Deus pela presença divina, né? Porque efetivamente por nós mesmos nós nada somos. E com essa lição sutil lançada à face relativa à humildade, Paulo não fez mais nenhuma referência pessoal de vangloriar a sua própria personalidade, né? Então vamos lá, no capítulo 7, de que trata esse capítulo? Dos sentimentos de Saulo com relação a Estevão, com relação à própria igreja do caminho e as suas atitudes para iniciar as perseguições, porque foram as primeiras perseguições que começaram nesse momento, né? A ida, depois de ouvirem Estevão, de diversos judeus, inclusive dois deles muito ricos, a repartir a herança e irem atrás dos ensinos de Jesus, e que provocou um grande escândalo. A ida também à igreja do caminho de Gamaliel, né? Que foi a igreja do caminho, encontrou lá uma pessoa muito amada sua, e então ele, digamos assim, vai ao final desse capítulo conversar com Saulo para que eles não fossem punidos. É através de Gamaliel que libertou Saulo de praticar o equívoco de assassinar Pedro, João e Felipe. Tiago ficou, não foi preso na casa do caminho, a gente vai explicar por quê. E durante esse julgamento, qual foi o posicionamento do povo? É isso que trata esse capítulo. Então vamos lá, né? Saulo, muito impulsivo, deixava-se dominar pelas ideias de vingança. Ele, no seu modo de ver, Estevão havia lhe humilhado publicamente. A inteligência de Saulo, ele era conhecido no templo, né? E os sacerdotes muito esperavam dele. E ele tinha ciência do que Jerusalém esperava dele. Talvez até mesmo a independência política e o domínio do mundo, né, de várias cidades do mundo, através de Saulo. Essa era a esperança, que eles conseguissem, digamos assim, a liberdade política dos romanos, a liberdade econômica, e de repente que fossem eles a sobrepujar outras nações para colocar Jerusalém no topo das cidades do mundo. Essa era a esperança dada a Saulo, e que ele conhecia e desejava cumprir. Dessa forma, o atrito com Estevão, as discussões religiosas vinculadas a Estevão, doeram-lhe muito o coração. Ele odiava o Cristo e via em Estevão um inimigo. Ele observava Estevão como um inimigo muito perigoso e ia realizar tudo o que fosse possível para banir do mundo a igreja do caminho. Então ele sim sabia que ele ia contar com admoestações de Gamaliel e outros religiosos do templo, que a seu ver estavam seduzidos pela bondade dos homens do caminho. Então ele conversou com todos os outros eminentes religiosos, que não esses, digamos assim, que queriam
que fosse realizada alguma conciliação. Também foi atrás da corte governamental romana, já que envolvia um assunto político, né? O governador da província, ele ficava na cidade de Cesareia, porém, nesse momento, ele estava em Jerusalém e Paulo, lhe explicando o caso, recebeu todos os acordes para proceder como devesse e o governante dessa província romano lhe mostrou claramente que ele não tinha nenhum interesse nas questões religiosas, mas tinha todo o interesse nas questões políticas. E assim, com essa dupla aprovação, Saulo faz as primeiras diligências em função de descobrir todos os pormenores das atividades realizadas pela Casa do Caminho. E então o que acontece? É nesse momento que vários judeus, dentre eles dois deles muitíssimo ricos, Oséia Marcos e Samuel Natã, depois de ouvir Estevão, divide as suas heranças com os filhos, cada um com seus filhos, e o que lhes resta, eles entregam a Casa do Caminho, primeiramente ouvindo a Pedro, beijando a mão de Pedro e lhe ouvindo a respeito de Jesus, e foi uma causa de imenso escândalo para o judaísmo. Havia, portanto, na ideia de Paulo, uma necessidade de um rigorismo muito significativo e depressa nas ações. Assim, o próprio Anás lhe aumentou os poderes, né? Os poderes de agir, digamos, e somente caberia ao Sinédrio as questões mais graves, muito provavelmente a determinação das sentenças, né, dos julgamentos, mas todo o resto Paulo poderia executar. Então, com essa ideia, com essas aprovações, ele faz feitas as primeiras diligências para saber das atividades do caminho, ele monta um corpo de tropa para cercar a periferia da cidade. E na ideia dele, ele se deixava vencer por quadros sinistros, né, numa excitação mental muito grande. Ele iria prender a todos. Ninguém escaparia. Ele acreditava que Pedro era digamos assim, o mentor intelectual da coisa, e até o próprio Pedro e outros, todos eles iriam sofrer repressões. Esses judeus ricos iam ser submetidos a julgamento. E ele está lá discutindo no Sinédrio a respeito disso com um grupo de pessoas, dentre eles o amigo deles, Alexandre. E Alexandre pergunta: vem cá, mas você não tem medo dos sortilégios que você possa sofrer? Não. Eu sei até que os militares são supersticiosos, mas eu vou junto, eu vou à frente, e para que não tenha nenhum problema, e vou prender até Simão Pedro. Aí um outro participante ali da reunião, né, da conversa entre eles, vai dizer assim: mas Simão Pedro? Você vai prender até Simão Pedro? Você sabe por que Gamaliel não está hoje aqui? Porque a convite desse Simão Pedro, ele foi ver a Casa do Caminho. Saulo ficou estupefato. Começou a pensar que Gamaliel não estava muito bem da cabeça pela idade, né? E Alexandre já diz para ele assim: Alexandre é um dos parentes lá de Anás, de Caifás, muito amigo desde a infância de Saulo. Ele vai dizer assim: o mestre sempre pautou sua conduta e os seus pensamentos da forma mais reta possível. Ele sempre se comportou com extrema nobreza e honra, sempre se inspirou em nobreza e honra. Ele merece o nosso respeito, né? Não podemos desacatá-lo. E Saulo diz: é verdade, nós não podemos, faz digamos assim, uma anuência com a ideia a um certo contragosto, né? E ele diz: mas mesmo Gamaliel não vai me retirar, não vai substituir a minha ideia de que até Simão Pedro eu vou prender. Eu desconfio da humildade de Simão Pedro, porque depois desse comportamento humilde virá o processo destrutivo, virá a destruição para nós, né? Então essas são as ideias de Saulo.
é o seu desejo de perseguir com rigorismo. Bom, na casa do caminho eles estão entristecidos. Estevão preso, Estevão que era muitíssimo amado pelas pessoas que eram atendidas, pelas pessoas em dificuldades da Igreja do Caminho. Desdobrava-se muitos esforços, era uma peça central. Porém, a tristeza real era efetivamente por amor a Estevão, tanto de Pedro quanto de João e Tiago, né? Tiago, porém, de qualquer forma, acreditava que Estevão se equivocou, que ele não deveria ter provocado a discussão, né? Ele não entendia, Tiago, o evangelho como os demais entendiam. Então, ele achou que a postura de Estevão estava equivocada. Pedro fazia ver que foi uma oportunidade para divulgação, tanto é que vieram diversos judeus, né? Que passaram a conhecer a doutrina de Jesus, a Boa Nova, e por isso vieram, mas Tiago não se deixava vencer, para ele aquilo havia sido equívoco. Aí, apesar dessas diferenças, as lições de Jesus se sobrepunham a tudo, né? Como eles ficaram sabendo que Gamaliel evitou a lapidação imediata de Estevão, no próprio julgamento, a convite de Pedro, mas que foi João quem foi levar o convite, Gamaliel veio à casa do caminho, né? E ele é recebido com muita alegria. Simão Pedro tem o interesse de lhe mostrar todos, sem exceção de nenhum, todos os departamentos da casa, todas as atividades que são ali desempenhadas. Já no começo lhe presenteia com o evangelho de Mateus, e ele sai visitando e Pedro explicando tudo o que era feito na casa do caminho. Quando chega na enfermaria, Gamaliel está, digamos assim, emocionadíssimo, ele está com lágrimas nos olhos, né? São anciães que são atendidos, doentes, crianças esquálidas. Então ele está realmente impressionado com as atividades ali desempenhadas. E ele dá alguns passos ali e encontra um doente que era seu conhecido e para na frente desse doente, né? Samônio, você por aqui? Ah, Senhor, né? Pelo menos um dos meus antigos amigos vem me reconhecer. Mas o que aconteceu com você? Porque você ficou... Você está aqui, cadê os seus parentes, os seus filhos, as pessoas suas, os seus bens, né? E ele vai explicar a situação dele. Ele vai se assemelhar, vai traçar um paralelo entre a sua história e a história de Jó. Ele vai dizer, assim como Jó, eu também caí em ruína. Adquiri a lepra, estou aqui com essas feridas arroxeadas e fui abandonado pelos filhos, abandonados pela família, e os meus filhos reunidos buscaram a justiça, e ela assim determinou que eu fosse para o vale dos imundos, destituindo-me de todos os meus bens, né? E no vale dos imundos eu senti tanta fome e tanta solidão que eu fugi de lá, vindo em direção a Jerusalém para ver se eu pudesse encontrar um dos meus antigos amigos, né? Porém, nesse caminhar, os pés já chagados, feridos, impediram que ele prosseguisse a viagem andando. Então ele começou a se arrastar. E da mesma forma como Estevão foi trazido da cidade de Jope por um carroceiro, ele também recebe auxílio, vejam aí, de um carroceiro, como nós todos estamos interligados na lei de amor, na lei de cooperação, porque tem um carroceiro que vai levar um doente de lepra à casa do caminho para ser atendido, influenciar esse amigo, que era amigo de Gamaliel, a observar quais eram os ensinos da Boa Nova, impressionar Gamaliel para que ele pudesse, digamos, salvar Pedro, João e Filipe, para que eles não fossem mortos por Saulo, juntamente na morte de Estevão. Os 4 iam morrer ali simultaneamente, e por consequência, digamos, permitir que o cristianismo vingasse no mundo mais fortemente, porque nós estaríamos bem mais atrasados se não existisse esse carroceiro que levou o leproso, que conversou com Gamaliel, e Gamaliel impediu a morte de Pedro, João
e Felipe. Estão vendo como é que a coisa funciona? Então ele foi para a casa do caminho e lá ele começou a ser atendido e Gamaliel está sem palavras, ele não sabe muito bem o que dizer, mas Pedro, que estava acostumado a atender a doentes sem observar os antecedentes, via no caso uma revelação, ele via uma revelação divina, né? Aí o Gamaliel ele não tinha recursos para retirar o amigo daquele local, ele se viu na situação, se viu compelido a agradecer aos apóstolos e dizer, realmente você tem muito a agradecer a esses seguidores do caminho que te auxiliam, a esses benfeitores seus, e o Samônio acrescenta, né? E também a misericórdia do nosso mestre Jesus, né? E Gamaliel diz, ele era judeu já de certa idade, muito reverenciado, ele tem o cuidado público de não mostrar algo que pudesse ser positivo ao caminho e nem ao judaísmo. Ele diz, realmente Jesus ele foi um exemplo de renúncia de ideias que ainda não consegui entender, mas daí considerá-lo o Messias Salvador e deixou uma reticências no ar. Aí Pedro já viu a necessidade de mudar os rumos da conversa, mas é o próprio Samônio que vem auxiliá-lo ao apóstolo, desejoso de modificar o rumo do diálogo, né? Mas Gamaliel é um homem muito, muito justo, muito sensível, muito amoroso, né? E aí é o próprio Samônio quem vai responder, sim, se eu tivesse na posse dos meus bens, com a minha família, com os meus amigos, provavelmente eu também duvidasse. Mas a doença é uma excelente conselheira e nesse estado eu me encontro para compreender melhor a Jesus, porque eu sei quem me estendeu a mão, né? E com a doença a gente chega à conclusão que o corpo não passa de uma veste e, portanto, todos os assuntos e necessidades vinculados à questão material perdem valor e, por consequência, os assuntos do espírito adquirem uma maior relevância. Isso é Samônio falando para Gamaliel, né? Ele diz, diziam os antigos, ainda Samônio dizendo, diziam os antigos que nós somos deuses, para mim somos deuses envolvidos num turbilhão de pó. Eu estou nessa situação com todas essas feridas arroxeadas, mas eu ainda amo, eu quero, eu penso, né? E Gamaliel, aturdido em observar realmente aquela grandeza moral de um corpo vindo de um corpo em estado basicamente miserável, né? A voz de Samônio era como um clarim que se originava de um turbilhão de pó. E o tom que ele falava a respeito de Jesus é de quem realmente o havia conhecido pessoalmente. E Pedro, muitíssimo feliz de observar o progresso moral do doente, e ele via, então, digamos assim, o processo regenerador que o evangelho propiciava. Aí Gamaliel realmente, as suas palavras são muito sábias. Eu estou bem, estou com os meus, não estou em condição de contrapor os teus argumentos, né? Então ele bate no ombro, eu vou estudar o teu Cristo, né? Pedro já tinha entregue para ele uma cópia dos escritos de Mateus Levi, eu vou estudar o seu Cristo. Recomendou o amigo para os apóstolos, deu um abraço no amigo e partiu com Pedro, observando as outras atividades da Casa do Caminho, muitíssimo impressionado, muitas vezes os olhos dele lacrimejaram, e na despedida ele, digamos assim, recomendou a Pedro, a João, a Tiago, a Filipe, que eles realizassem a circuncisão de todos, né? De todos, e que eles observassem a questão da pureza dos alimentos e não esquecessem o templo.
Gamaliel sabia que as repreensões iriam vir mais cedo ou mais tarde. Com esses conselhos, ele queria abrandar o que eles provavelmente sofreriam e não ia demorar muito tempo para sofrer. E ele vai, embora Gamaliel muitíssimo impressionado, e imediatamente ele se põe a ler os escritos de Mateus Levi, né? Então, beleza. Em 2 dias começam as perseguições, né? Oséia, Marcos e Samuel Natan são presos para interrogatório. Os assalariados de Saulo fazem uma lista dos nomes das pessoas e começa em Jerusalém um inquérito geral. Paulo queria mostrar desassombro e queria realizar logo também, imediatamente, as prisões de maior importância. Então, numa manhã clara, cercado de amigos do judaísmo e de soldados, ele bate à porta do caminho, é recebido por Simão Pedro e mais 2 jovens que auxiliavam na tarefa, que ficaram muito impressionados porque Saulo chegou fazendo um alarde significativo, né? É Simão Pedro, gesto de vitória, voz imponente. E Pedro, humilde, sim, sou. Estás preso, e já manda algemá-lo. E Pedro não faz reação nenhuma. Aí ele já fica impressionado, mas diz assim: mas esse mestre, ele é o mestre da covardia, porque as reações estão mortas nos seus discípulos. Aí Pedro diz assim: não. Nós somos apenas inimigos do mal, né? E nós nos comportamos sempre, então, com imenso amor acima de tudo. E, além disso, o julgamento com Jesus é um julgamento leve, né? Então, Saulo fica meio revoltado, não compreende aquela situação, fica num grau de irritabilidade, né? E diz assim, pede para um dos soldados tomar conta de Pedro, mas que ele não ouvisse, porque as ideias dele de Pedro eram ideias estapafúrdias. E vai para dentro, vamos continuar a prisão, já encontra João na enfermaria, e aí na hora da prisão João se encomenda ao Cristo no momento de ser algemado. Saulo novamente, sentimento de desprezo, mais à frente encontra Felipe, e as filhas de Felipe o cercam, né? Estão sofrendo pela prisão do pai. E minhas filhas, tenham calma, por acaso nós seríamos superiores a Jesus, que foi vilipendiado e crucificado? Aí Paulo não aguenta, né? O desprezo dele é imenso, mas onde chegaremos? Um fala do jugo leve de Jesus, o outro se encomenda, né? Percebe a questão do jugo leve? Você está sofrendo uma máxima coisa e para ele está tudo bem. Então, da questão do jugo leve, o outro se encomenda, o outro fala da superioridade de Jesus, né? E ele ia de porta em porta causando assombro e mal-estar, mal-estar nas pessoas, porque os doentes eram surpresos e uma situação extremamente desagradável, abrindo as portas de porta em porta, batendo em todos os lugares, andando com certa agressividade. Já aprendeu 3, está atrás do Tiago. O Tiago, quando ele chega nos aposentos, Tiago está nos seus aposentos, ele está de joelhos lendo a lei. Aí Saulo se espanta. Mas o que é isso? Alguém aqui cuida da lei? Aí Tiago, né? Eu nunca deixei de cuidar da lei. Foram ensinos dados pelos meus pais e pelos meus avós, que me ensinaram a ler a lei de joelhos. Só os mais, digamos assim, aferrados realizavam a oração de joelhos, né? E Saulo está ali aturdido, mas, né, não era fingimento de Tiago. Tiago nunca entendeu o evangelho como entendia os demais apóstolos, né? E ele acreditava que a lei tinha poderes, digamos, sobrenaturais místicos, e ele julgou então razoável se proteger através desses poderes sobrenaturais e divinos, sagrados da lei. Então Paulo pergunta para ele assim: mas você não é amigo
do carpinteiro. Aí Tiago, como a presença espiritual, diz assim, né? Mas a lei não diz que eu não possa ter amigos. Ele diz, mas o que preferes primeiro, a lei ou o evangelho? A lei é a primeira revelação de Deus. Então, em sã consciência, Paulo não podia prender Tiago e realmente não prendeu. Então, este homem fica livre. Daí se concretizou para Tiago as ideias de que realmente os textos antigos de Moisés estavam envoltos com alguma sacralidade sobrenatural, algo sagrado, algo sobrenatural, e por aí ele passou a se manifestar dessa forma, com muito rigorismo judaico, que impressionou até os historiadores a respeito disso. Beleza, Saulo vai para a portaria com os seus soldados, os seus companheiros de ideal judaico, e vai sair. Só que ele vai encontrar uma cena que vai lhe marcar para o resto da vida. Todas as pessoas que podiam se movimentar, que podiam se arrastar, foram lá para fora e cercaram os apóstolos, principalmente a Pedro, né? E as crianças, os idosos, beijando a mão de Pedro, perguntando para onde que ele iria, o que seria feito dele se ele morresse. Enfim, então trazendo muitas perguntas, e Pedro diz, se eu morrer, eu encontro o mestre e volto com ele, não tem receio da morte. Aí Saulo, afastem-se, afastem-se, abram caminho, abram caminho. Alguns afastaram, mas outros não mexeram um músculo, não arredaram o pé dali, né? E o Samônio, aquele que era amigo de Gamaliel, ele se aproxima de Paulo com certa energia e diz, nós precisamos saber para onde vão levar esses prisioneiros. Paulo responde, para trás. Saulo responde, né? Para trás. Um homem da lei não deve satisfação a um velho imundo. Aí, Samônio, um homem da lei não deve satisfação imundo no exato cumprimento dos seus deveres. Nessa casa se pratica o bem e a humildade. Para vós, eu sou um imundo. Para Pedro, eu sou um irmão, né? Para vós, Deus é o Deus dos exércitos, e nessa casa Deus é Pai, amoroso e justo de todos nós, né? E onde então o cumprimento dos teus deveres, né? Então já chama Paulo na chincha, né? Já chama muita atenção de Paulo. Os fariseus mataram a Jesus, nos privando os necessitados da sua presença. Prenderam Estevão por praticar o bem. E agora vão levar os apóstolos? Não. De Simão Pedro nós vamos disputar até a sombra. E se nós perdermos os direitos com a lepra, nós vamos contaminar a vossa água, e vocês pagarão com a saúde e com a morte. Então Saulo, impressionado com aquelas palavras oriundas, né? Aquela força, aqueles conhecimentos relativos às questões religiosas, mas ele diz, onde eu estou? Ficou impressionado, mas rompe aquela, onde eu estou, que estou te ouvindo até agora. Chama um servidor para aplicar 10 bastonadas no Samônio, o doente, que sofreu as 10 bastonadas, todo mundo chorando, Pedro com os olhos de lágrimas, João, Filipe também, né? E recebe as 10 bastonadas sem nada sofrer, e a caravana vai, deixando para trás todas as pessoas sofridas. Imagina, com lágrimas silenciosas, imagina aquela cena. E aí 2 crianças, pai, para onde te levarão? Então aquela cena marcou até o próprio Saulo, que teve que, digamos assim, mesmo lá dentro da casa, enrijecer o coração para não se dobrar às dificuldades das pessoas, para não, digamos, permitir que o sentimento aflorasse em seu coração. Então, no dia seguinte, o que ele faz? Ele reforça as perseguições, redobrou as perseguições. Aí ele percebeu que Jerusalém
mais do que nunca regurgitava de pessoas interessadas no conhecimento de Jesus. E ele começa a realizar prisões em caráter generalizado. Os que tinham mais recursos e podiam fugir, fugiram. Foram para a Arábia, para a Sicília, para a Síria, para a Idumeia, né? E que os que eram ricos também e não conseguiram escapar eram aprisionados, ficavam presos, né? E outros, os mais pobres, eram submetidos a um julgamento extremamente abusivo. Também os assalariados de Saulo, eles agiam de forma irônica, extremamente agressiva, com qualquer situação, no mínimo alguém apanhava de algum instrumento. Então, até algumas pessoas que não eram cristãos, mas que iriam à casa do caminho buscar alguma coisa, buscar algum remédio, mesmo assim apanhavam às vezes de chanfalho, uma espécie de espada. E eles tratavam pessoas com uma ironia imensa, né? Que fosse, és cristão, aí já com as armas em punho, a pessoa tergiversava, ficava sem dizer se era ou se não era, já sabendo que ia sofrer alguma coisa. E os soldados de Saulo, né, estão já rindo da situação, né? E o que foste fazer na casa do caminho? Ah, fui pegar só um remédio. Tá bem, você fica em paz, mas manda o regulamento que você leve aqui 10 bastonadas. Então, a depender da resposta, ou a pessoa era encarcerada, ou sofria açoites, ou tomava bastonadas, devia ser um bastão de madeira, ou apanhava de chanfalho, enfim, sofria alguma espécie de maceração significativa lá. E Paulo, então, a partir daí, desdobrou as atividades de uma maneira assombrosa. Ele visitava diariamente todos os postos que chamava de o expurgo de Jerusalém, né? E o julgamento, então, dos apóstolos seria no prazo de uma semana. Porém, a partir daí, nas praças e em determinados locais da cidade de Jerusalém, começou a juntar muito das pessoas simples, humildes, doentes, idosas, crianças órfãos, que eram atendidos pela Casa do Caminho. E não havia uma possibilidade deles, era impossível que eles fossem afastados. Quanto mais agressão mais recebiam, mais eles não arredavam o pé, aumentava a revolta e eles bradavam aos quatro ventos que desejosos da liberdade de Simão Pedro e não tinham o que pudessem fazer para afastá-los, e eles gritavam aos quatro ventos como se fosse um direito legítimo que Pedro fosse liberto. O próprio Caifás, Anás, Alexandre, centenas de pessoas na frente da casa deles pedindo a liberdade de Pedro. O próprio Saulo, às vezes, respondia com monossílabos a essas pessoas, mas a caratônia de Saulo já dava para ver que ele iria efetivamente, né,